bem? Eu sou a Cristal Veloso e hoje eu quero falar com você sobre aulas de instrumento para alunos iniciantes. Muitas vezes o aluno não tem concentração suficiente e nem repertório suficiente nas aulas iniciais de instrumento, justamente porque ele não tem repertório, porque ele nunca estudou. Então a gente tem que dar lá a aula de 40, 50 minutos para ele na escola, né? Porque normalmente as escolas estabelecem um tempo de aula, e aí esse aluno ainda não tem material para trabalhar, não tem repertório e nem concentração às vezes suficiente. Para alguns instrumentos não tem nem resistência física para poder tocar o instrumento durante 40, 50 minutos. E isso acaba sendo para o professor um desafio, né? Porque afinal de contas, o que fazer nesses 40, 50 minutos de aula para que essa aula seja realmente produtiva para o aluno, né? Muitos professores, amigos meus, falam: meu Deus, as minhas aulas de instrumento às vezes viram terapia. Às vezes isso é necessário, às vezes a gente tem que falar de algumas coisas com os alunos, mas nas aulas iniciais isso é difícil de acontecer, mas quando o aluno já está mais um tempo com você. E aí o professor fica naquela situação de falar: puxa, o que eu vou trabalhar com esse aluno durante 40, 50 minutos, sendo que ele começou agora? Então eu vou dar umas dicas, né, para você, espero que você aproveite essas dicas. E elas servem tanto para os alunos mais experientes quanto para os alunos menos experientes também. Por quê? Porque quando a aula tem uma tendência a virar também dos alunos mais experientes, aquela aula que começa a virar terapia, e nós não somos terapeutas, nós somos professores de música, né? Porque para ser terapeuta você precisa estudar também uma outra área do conhecimento tão complexa, acredito até quanto música, mas não é a nossa função. Então eu acho que é importante a gente ter algumas cartas na manga, algumas coisas que a gente pode utilizar para fazer com que esse momento da aula não seja subaproveitado. Eu tenho visto, às vezes até em aulas de conservatórios, de escolas livres, que o professor de instrumento menos experiente, às vezes ele acaba dando aulas mais curtas, o que pode ser um problema para a administração da escola, que tem que prestar contas aos pais do tempo que eles estão ali pagando a aula, e alguns pais são muito rigorosos com relação a isso. E tem aqueles também que acabam dando aulas, chegando atrasados, chegando mais tarde, né, enrolando, né, como se costuma dizer. Então, assim, uma das coisas que eu acho que deve acontecer na aula do aluno que está iniciando o instrumento, a primeira parte, já falei disso em outros vídeos, é o diagnóstico. Quando você tem o aluno pela primeira vez com você tem que ocupar um tempo para fazer um bom diagnóstico desse aluno. E o que é fazer um bom diagnóstico? É entender a faixa etária, exatamente qual é a idade que ele tem. Se é criança, a gente precisa saber um pouquinho do desenvolvimento cognitivo dessa idade, que linguagem mais apropriada a usar, que tipo de música que esses alunos ouvem em casa, que tipo de música que ele ouve por conta própria, o que ele gosta de ouvir, o que ele não gosta, o que ele tem aversão. Então isso tudo vai fazendo parte do diagnóstico, né? Que tipo de instrumento ele conhece, quantos instrumentos ele tem na casa dele, ou se ele não tem, muitas vezes o aluno quer estudar um instrumento que ele não tem em casa. Então você também precisa estabelecer as estratégias para que esse aluno venha estudar na escola, então o seu planejamento já vai ser diferenciado. Então o bom diagnóstico vai tomar uma boa parte da primeira aula, né? De conhecer exatamente o universo desse aluno e conhecer o aluno, quais as facilidades e as dificuldades que ele tem para poder executar um planejamento que você acha que seja legal para ele. Uma outra coisa, além do diagnóstico, que ocupa às vezes uma aula inteira, né? A primeira aula é quase isso, tem
tem a questão do quanto o aluno conhece do instrumento que ele tem. Então, às vezes a gente tem a oportunidade, por exemplo, às vezes na aula de piano, que nem eu tenho aqui em casa, às vezes o aluno quer fazer uma aula de piano. Eu me lembro muito do meu primeiro professor de piano, né? Ele foi muito mágica a minha primeira aula de piano, porque eu lembro que o professor desmontou, ele abriu o piano inteiro para mim, desmontou, e quando eu vi aquela quantidade de cordas e de martelos, e entendendo como é que funcionava, aquilo foi muito mágico para mim. É claro que se você dá aula de flauta doce, você vai poder desmontar a flauta. Eu desmonto também para os meus alunos, mostro o bloco, mostro todas as partes, ensino qual é o nome de cada parte do instrumento. Eu acho que isso também é uma coisa legal de fazer. Quem toca violão, mostrar para o aluno como põe corda, como tirar corda, como é que funciona isso. Mesmo que o aluno seja pequeno, ainda não consiga fazer sozinho determinadas coisas, mas ele tem que entender, ele tem que ver o instrumento. Então, uma boa dica é não se furtar de mostrar o instrumento como ele é construído, como ele é feito para o aluno. Isso tem que fazer parte da aula, das aulas iniciais do instrumento. E tem aluno que é mais experiente, que nunca teve essa experiência com um professor experimentado, né? Então, mostrar o instrumento para o aluno, desmontar, montar, ensinar essa coisa de montar e desmontar instrumento. Eu não sei se vocês sabem, mas grande parte dos problemas de assistência técnica de instrumentos musicais estão ligadas ao ato de montar e desmontar um instrumento e de guardar um instrumento, né? Como se guarda um instrumento. Às vezes o professor não ensina isso, às vezes passa batido. O aluno vem, tira o instrumento do estojo e de qualquer jeito, coloca de qualquer jeito em cima da mesa. Você vai perguntar para o aluno como é que ele estuda. Onde é que você estuda? Ah, eu estudo em casa. E aonde você deixa o instrumento? Ah, em cima da minha cama. Eu, que já dei aula de flauta transversal, cansei de ver aluno sentando em cima de flauta e acabando com o mecanismo ali, entortando tudo, e você tendo que arrumar, porque o aluno não sabe mexer no instrumento. Então, dá essas dicas para o seu aluno, porque a grande maioria dos problemas de assistência técnica que a gente tem estão ligados justamente à montagem e à desmontagem do instrumento. Flauta doce, problema que às vezes dá em encaixe. O aluno, minha flauta está muito mole, mas é claro que tá. Ele não usa a graxinha que vem, sabe aquela pomadinha que vem para passar na flauta, nos encaixes? Aquilo é para ser usado. Se você não usa aquilo, com o tempo você vai fazer com que aquele encaixe fique ruim. As flautas de madeira ainda tem a cortiça, que ajuda um pouco, mas as de resina não tem isso. Você precisa usar aquela graxinha, aquela pomadinha para realmente ajudar nesse encaixe das flautas. Então, são coisas muito simples que às vezes o professor pode estar ensinando para o aluno logo no começo, logo no início das aulas, e ele não faz isso. Por quê? Porque tem aquela ansiedade enorme também de fazer com que o aluno já saia tocando um monte. Claro que tem que tocar alguma coisa na primeira aula, tem que fazer esse teste, mas não se furte a mostrar para o seu aluno como é que se monta, desmonta e cuida, como é que se cuida do instrumento. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que fazer quando, além do diagnóstico, fazer esse processo de montar, desmontar, ver como é que é o instrumento por dentro. Outra coisa que é legal de fazer, hoje a gente tem o recurso do YouTube. No YouTube tem muitos vídeos sobre fabricação de instrumentos, de como é que se fabricam os instrumentos hoje. A gente tem alguns de fábrica e tem alguns de luthiers interessantíssimos que fazem instrumentos lindos e mostram, colocam lá, compartilham com a gente como é que eles fabricam os instrumentos. Então, tenha sempre um vídeo desse na manga, sabe? Para mostrar para o seu aluno, olha, você quer saber como é que é construído o seu instrumento? Então, isso eu acho que é uma coisa muito, muito legal de se fazer, porque o aluno vai percebendo, né, quais são os saberes adjacentes, né, responsáveis por ele poder tocar um instrumento, né? Então, porque a gente precisa de muita gente está envolvido no nosso processo
de tocar um instrumento que não só o professor, né? Tem as pessoas que construíram esses instrumentos. Outra coisa que é legal de mostrar, além dos vídeos de construção do instrumento, também é falar um pouco da história do instrumento. Contar um pouco para o seu aluno de quando que esse instrumento foi construído, qual foi a evolução dele ao longo da história, quem são os grandes compositores para esse instrumento, quem são os grandes intérpretes atuais desse instrumento. Então são informações que você pode estar recheando a sua aula de instrumento com essas informações que você vai poder utilizar. Então às vezes o aluno não tem tempo, não tem condição física de aguentar muito tempo na aula fazendo determinado tipo de exercício, mas ele pode sair com informações que são importantes para ele, que serão importantes para ele para sempre, né? Então, a história do seu instrumento, conhecer grandes intérpretes, os nomes desses intérpretes, tirar um tempo da aula também, principalmente nas aulas iniciais, para ouvir esses intérpretes, né, tocando, para ver os grupos, os agrupamentos instrumentais também onde esse instrumento é utilizado. Então você vai ter agrupamentos de música erudita, agrupamentos de música popular, você vai ter duos, trios, quartetos, quintetos, até uma orquestra sinfônica, né? Então, é trabalhar um pouco também com esse universo, né? Mostrar para o aluno em quais os caminhos que ele vai ter, inclusive, porque quando você mostra que ele pode estar inserido num quinteto de cordas, num quinteto de sopros, numa orquestra, numa banda, ou fazer um trabalho de duo com pianista ou com violonista, ou não sei, né? Você que tem que ver isso, mas assim, quando você mostra isso, mostra para ele esse universo, você vai dando janelas, novas portas, ele vai começar a entender outras coisas. E isso mesmo os pequenos, mesmo as crianças, né? Você pode estar trazendo para ela essas informações que vão ser muito úteis na formação dela. Outra coisa que eu acho que é muito legal de se fazer nas aulas de instrumento é fazer com que o aluno experimente, né, com que ele pesquise no instrumento as propriedades dos sons, né? Então vai trabalhar com altura, vamos tentar encontrar os sons agudos, os sons médios e os sons graves deste instrumento. Vamos trabalhar com intensidade, o quão forte pode ser, o quão fraco pode ser, o quão médio pode ser a emissão de som desse instrumento. Duração, como que eu faço para fazer sons bem curtinhos ou sons mais longos, que tipo de parte do meu corpo, que tipo de recurso físico eu tenho que usar para fazer essas propriedades acontecerem, né? E o timbre é o timbre do próprio instrumento, né? Se o instrumento que você for ministrar faz parte de uma outra grande família de instrumentos, então você vai estar dando aula de violino, mas você tem lá a família das cordas, que é imensa, das cordas friccionadas, então procurar mostrar esses instrumentos para esse aluno. Ah, mas eu não tenho todos em casa. Procura vídeo, né? Hoje a gente tem o recurso do vídeo, então procure vídeos, mostre para esses alunos nesse tempo os outros instrumentos da família, fale do tamanho, fale da sonoridade, fale dos intérpretes, amplie, né, esse repertório. E brincar com essa pesquisa da altura, da intensidade, da duração, dos timbres diferentes, que outros sons você pode tirar desse instrumento que não seja só, no meu caso, por exemplo, da flauta, que outros sons a gente pode tirar da flauta, que não só soprando daquela maneira que a gente está acostumado a soprar no bocal, mas será que se eu soprar no pé da flauta eu vou ter um tipo de som? Será que eu soprando nos furos, como é que funciona? Que tipo de som eu tenho? Então, brincar com essas possibilidades, fazer essa pesquisa na aula de instrumento
é muito importante. A gente tem muito essa chance de fazer quando o aluno está no começo, né? Bem no início do trabalho, você pode brincar com essas oportunidades todas, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui que eu preparei para falar para vocês. Bom, além dos exercícios de pesquisa, né, que a gente tem que ter, existem muitos, todo instrumento exige uma postura física, né, uma postura corporal para tocar, mesmo que seja sentado ou em pé. No meu caso, a flauta você pode tocar sentado, pode tocar em pé. Existem posturas adequadas para isso, então a gente vai trabalhar com o aluno essas posturas, mesmo porque a questão postural é muito importante para adquirir resistência para tocar um instrumento por bastante tempo, né? E no caso dos instrumentistas de sopro, fazer exercícios de respiração também é muito importante, né? Os outros instrumentos que não usam sopro, eu falo que precisa também aprender a respirar, porque quando a gente fala em música, que a gente vai falar de respiração, de fraseado, a gente está falando de respiração, né? Para falar, a gente respira uma frase completa, a gente respira no lugar certo, né? E se a gente respirar no lugar errado, a gente pode mudar o sentido da frase. Então é importante que a gente tenha essa prática, né? Com os alunos. Uma outra coisa que eu acho que, além dos exercícios de postura e os exercícios de respiração, existem exercícios de aquecimento, né? Para as flautas, para os instrumentos de sopro, a gente tem exercícios de embocadura e tem os exercícios de sonoridade, que também servem como exercícios de aquecimento. Então, é legal dar uma olhada nesses exercícios, e se você é violonista, se você é pianista, se você é violinista, se você é saxofonista, não sei qual é o seu instrumento, pense em que exercícios são fundamentais, fazem parte dos fundamentos, né? Os exercícios de articulação, exercícios de respiração, exercícios de postura, de relaxamento, quer dizer, tem que trabalhar com isso em toda a aula, mesmo para o aluno que está iniciando, que está começando o trabalho, certo? Muito bem, se o aluno está começando a aula de instrumento agora, dificilmente ele vai conseguir fazer aquecimento com escalas, arpejos e acordes e tudo mais. Normalmente o aluno não tem ainda esse repertório. Mas é legal você apresentar uma pequena melodia que ele possa fazer com uma única nota. Então, por exemplo, você usa essa nota como exercício de encaixe, e aí ele toca. Sempre que ele for tocar a melodia, que você toca a melodia, e quando essa notinha aparecer, ele toca no lugar. Então, é super legal de você fazer pequenos exercícios de encaixe. Eu vou dar um exemplo para você, vou pegar na flauta, né? Por exemplo, se eu escolho uma nota para o meu aluno tocar, nota Si. Então eu falo com ele, eu penso numa pequena melodia e eu falo para ele, ó, o seu exercício vai fazer 1, 2, tu, com a nota Si, né? Então, 1, 2, tu, 1, 2, tu. Então, por exemplo, vai ficar 1, 2. Aí eu posso tocar. Então o aluno vai tocar o Si, que eu tô aqui mostrando na mão para você, e toco as outras. Então eu vou repetir, ó. Então ele vai fazer 1, 2. Certo? Então você pode brincar com essas pausas. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então aí nas pausas eu toco. Ele vai fazer. Por exemplo, né? Então é uma brincadeira que você pode usar, que são os exercícios de encaixe da primeira aula. Então você põe uma melodia e ele vai tocar só o que ele pode tocar. Dei um exemplo aqui na flauta doce, mas você pode fazer isso no violino, pode fazer isso no violão, pode fazer isso no piano. No piano ainda mais legal, porque você pode colocar harmonia, então sempre que coloca harmonia, eles ficam muito encantados, porque o som enche a sala, então é muito legal de fazer. Então pense nessas possibilidades, porque a gente pensa, vou fazer exercício de aquecimento, já pensa em escala, arpejo, e nem sempre você tem essa condição com o teu aluno dele fazer. E nesse exercício, por exemplo, que eu te mostrei, eu estou trabalhando o quê? Já estou trabalhando a memória musical dele, já estou entendendo como é que é o pulso interno, porque eu faço 1, 2, 3, 4, pá, 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 pá. Eu estou vendo se ele é capaz de manter o pulso, se ele consegue interiorizar esse pulso. Então eu já vou trazendo, vou tendo diagnósticos e vou anotando isso. Olha, conseguiu fazer, fez bem, afinou direitinho, entendeu a articulação, entendeu o movimento da língua. Quer dizer, isso tudo são recursos que você vai usando e que vai enriquecendo a sua aula cada vez mais. E aí, claro, né, mostrar o que do repertório que ele pretende tocar, que ele gostaria de tocar, pode ser feito nesse estágio que ele está agora, né? Então, às vezes o aluno fala para mim, eu queria tocar uma música dos Beatles, por exemplo, né? Então, às vezes eu ensino uma, duas notas, ou então pego um trecho pequeno da música e separo aquele trecho, ensino aquelas notas e o aluno ouve e quando a música chegar naquele ponto ele pode tocar junto. Então, isso são coisas que você pode fazer e que vão enriquecer a sua aula e que vão te dar informações sobre o seu aluno também, né? Do quanto ele está trabalhando com a musicalidade interna dele, do quanto ele tem memória, uma boa memória auditiva, o quanto ele é capaz de distinguir que aquele trecho está chegando no ponto certo da música, né? Quer dizer, são coisas que você pode fazer sempre muito simples. Existe uma coisa que o Williams, né, falava muito, que a gente tem que começar do simples, do elementar, para depois ir complicando. Não adianta, às vezes você chega para o teu aluno já, tem aluno de violão que quer tocar uma música tal, o professor já vai lá e bota um acorde super complicado para o aluno e fica aquela coisa que acaba virando uma tortura, né? Porque aí eu tô cansada de ver alunos falando assim, nossa, como música é difícil. Recentemente eu recebi no Facebook um comentário de um aluno que falou para mim assim, eu estudo piano há 5 anos e até agora eu só consegui tocar Noite Feliz, eu consegui tocar, eu não me lembro direito quais foram as canções, acho que Asa Branca, e eram canções bem simples, mas poxa vida, se você faz uma aula de piano há 5 anos, né? E você é um aluno que estuda, porque também não adianta você culpar o professor, né? Mas se você é um aluno que estuda e há 5 anos você não conseguiu sair de Noite Feliz e parabéns a você, tem alguma coisa muito errada aí. Ou tem alguma coisa errada com o processo pedagógico, ou tem alguma coisa errada com o seu processo de estudo, ou você está mentindo para você, né? Isso eu falo muito para os meus alunos, né? Não existe uma mentira pior do que a mentira que a gente conta pra gente mesmo, e principalmente para o aluno de instrumento, porque ele mente para ele que ele estuda, mas ele não está estudando, então por que ele não evolui, né? Se ele não estuda, por que ele não, é o motivo dele não evoluir, né?
ou se ele está evoluindo muito devagar, talvez fosse o caso de dar um repertório mais simples para ele. Isso é uma coisa importante. A grande maioria dos alunos iniciantes de instrumento, como eles ainda não leem muito bem a partitura, a tendência do professor de instrumento é ler um exercício, conseguiu fazer inteiro, tá lido, tá resolvido, passa. Não passa de música, vai para o segundo exercício do livro, vai para o terceiro exercício do livro e não espera aquilo amadurecer, aquilo tomar corpo. Leitura é uma coisa, gente, mas estudar é outra, porque depois que você vence a questão da leitura, é que você está mais relaxado para resolver as questões técnicas. Porque assim, para o aluno é muito complicado pensar em tudo ao mesmo tempo. Olha, tem que pensar na leitura, tem que pensar na postura, tem que pensar na respiração, tem que pensar na articulação, na digitação do instrumento. São tantos os elementos que às vezes fica muito complicado. Então, quando o aluno resolve a leitura, ele está lendo bem aquele exercício, ele resolveu a leitura, poxa, faz agora com foco em outra coisa, porque ler é ótimo, mas depois que ele lê, tem tantas outras coisas ainda para trabalhar, e eu tô cansada de ver, eu tô na lição 30 do livro, aí você pede para tocar a lição 2, a lição 3 tá ruim, não tá fluente, não tá legal. Por quê? Porque o professor lá só leu, né? Só fez aquele exercício de leitura e passou. E para a gente amadurecendo as coisas, para elas irem entrando na nossa memória sinestésica, na nossa memória auditiva, né? Da gente estar ouvindo, porque às vezes o aluno está tão preocupado em digitar, em ler, que ele não se escuta. E aí ele tem que se escutar, e ele só vai se escutar depois que ele tiver resolvido o problema da leitura, depois que ele tiver resolvido o problema da digitação, aí ele vai se escutar. Então você tem que fazer o aluno se ouvir também. Então, se você aproveitar desde as primeiras aulas para trabalhar essa questão auditiva, para trabalhar essa questão da audição do aluno e não ficar angustiado em passar de lição, mas fazer um planejamento correto, certinho, para que depois de 5 anos ele não esteja tocando somente Feliz ou Parabéns a Você, né? Porque dá para tocar muita coisa e com uma consciência grande também. Normalmente isso acontece quando o aluno está inserido numa forma, né? Aquela forma. Ele tem que tocar aquilo para ele sair daquele estágio. Não é assim, né? E a gente vai trabalhando com o aluno a questão da leitura até que isso se desenvolva, até ele ter uma leitura à primeira vista legal. Porque quando ele tem uma leitura à primeira vista legal, ele já tem uma habilidade técnica no instrumento maior e ele vai mostrando essas qualidades, né? Então, presta atenção nisso, né? Busca a questão da audição desde as primeiras aulas. Então, assim, pra gente resumir, né, as nossas dicas, né, para que o seu aluno que ainda não tem um tempo de concentração e nenhuma resistência física para fazer uma aula de 50 minutos, o que você pode fazer para enriquecer essa aula? Pesquisa das propriedades dos sons, improvisação, criação, leituras de coisas muito simples, exercícios de encaixe, apresentar para o teu aluno o processo de construção do instrumento, falar da história do instrumento, né? Tudo isso é importante. E sempre que você for trabalhar exercício de técnica, principalmente no começo, tem que ser uma técnica aplicada. Não pode ser uma técnica completamente dissociada daquilo que ele vai tocar no repertório. E procura um repertório que ele seja capaz de executar com uma certa facilidade no começo, para ele se sentir muito estimulado. Então, parte de canções simples, de coisas simples, mas que o estimulem a estudar cada vez mais e sempre. Bom, essas são as dicas, né? Eu espero que você tenha gostado, que ela te ajude, né? Essas dicas te ajudem a trabalhar com os teus alunos. Eu acho que muita coisa você já sabe, muita coisa você já faz, mas talvez algumas coisas você já tenha esquecido, porque às vezes a gente esquece mesmo, né? Eu mesma às vezes falo, quando estou preparando os meus vídeos, eu falo, nossa, faz tempo que eu não faço isso, puxa vida, eu esqueci, devia ter feito isso com fulano, com Beltrano, e aí eu vou resgatando. Então é muito legal
essa possibilidade da gente estar revisitando o trabalho da gente sempre. Bom, eu sou a Cristal Veloso e eu quero que você esteja comigo lá no meu canal no YouTube, no By Cristal Veloso, no Instagram, no Facebook. Entra lá, deixa a sua opinião, faz o seu comentário, tira a sua dúvida. Eu vou ter sempre muito prazer em responder. É muito bom estar com você, tá bom? Eu te espero lá. Até a próxima.